Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Consciência da Guerra Espiritual, parte 3. E nós vamos abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 5, que diz assim: Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele. Fez outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Precisamos tanto das armas ofensivas quanto das defensivas. E hoje vamos ver as armas defensivas que Deus colocou à nossa disposição. A primeira é a fé. É pela fé que tomamos posse da vitória que Cristo obteve para nós na cruz do Calvário. Ali foi cumprida a mais antiga promessa feita por Deus ainda no Éden, quando ele disse à serpente: Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Por essa razão, Paulo dizia, e nós também podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E também podemos dizer: somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Foi pela fé que os 70 discípulos tomaram posse da autoridade que Jesus lhes havia dado. Foram às cidades a mando do Mestre e voltaram relatando o seguinte: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Ao que Jesus lhes respondeu: Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10, versículos 17 a 19. Também, em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que é através do escudo da fé que apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Capítulo 6, versículo 16. É através da fé que atacamos e contra-atacamos o diabo. Este tenta a todo instante nos convencer de que não somos salvos, de que Deus não nos perdoou. Quer fazer-nos acreditar que o Senhor não nos aceita, que já não há mais jeito para esta ou para aquela situação, que não há esperança e nem saída para nós, de que tudo está perdido, de que tudo está acabado. A segunda arma é sujeição a Deus. Quando Ezequias soube que Senaqueribe aparelhara o exército para guerrear com ele, tratou logo de organizar e equipar o seu próprio exército. Fez armas e escudos em abundância para enfrentar o inimigo e resistir a ele. Logo depois de preparar a sua tropa, ele exortou os seus soldados com essas palavras: Sede fortes e corajosos, porque há um conosco maior do que o que está com ele, para guerrear as nossas guerras. O mais importante não é estar bem armado, é sujeitar a nossa vida e a nossa guerra inteira e incondicionalmente àquele que domina sobre tudo e sobre todos, o qual detém todo o poder para entregar em nossas mãos a vitória. Enquanto Ezequias se sujeitou a Deus, experimentou muitas vitórias. Quando alguém tem o Senhor como força na sua vida, também irá experimentar vitórias. Devemos colocar tudo o que somos e o que temos inteiramente à disposição do Senhor. Precisamos consagrar tudo totalmente a Deus. E assim, estaremos evitando que tais coisas se tornem um laço e maldição para a nossa vida, levando-nos ao fracasso e à derrota.
Quando despojamos nossas armas e a nossa vida nas mãos de Deus, Ele peleja por nós. E como diz a palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória nos espera. Jesus a conquistou por nós. Sujeitemo-nos a Ele, as nossas armas e a nossa vida, e Ele pelejará por nós. A terceira arma é a união e a comunhão. Ezequias sabia que se ele quisesse alimentar a esperança de ver o poderoso exército da Assíria derrotado, era preciso, antes de sair à guerra, que o povo e a tropa estivessem unidos em torno de um só objetivo: lutar contra o inimigo. Aquela não era a hora de expor os defeitos e as diferenças que existiam entre eles. Pelo contrário, era o momento de se darem as mãos, de somarem as forças e de alvejarem o adversário e não os seus próprios companheiros de luta. Desde o princípio do seu ministério, encontramos Jesus ensinando aos discípulos a serem tolerantes com aqueles que não estavam lendo na mesma cartilha, mas que de certa forma realizavam a obra. Em sua oração sacerdotal, Jesus não pediu a Deus que fôssemos mais cheios do Espírito, mas que fôssemos mais dedicados à oração e ao estudo da palavra. Ao contrário, ele orou fervorosa e apaixonadamente, para que fôssemos um como ele e o Pai são um, porque só assim o mundo haveria de crer que, de fato, ele era o enviado, o Messias prometido. A unidade da Igreja, do corpo de Cristo, é a pregação mais contundente de um evangelho eficaz. É um indício de que ele tem o poder de unir e reunir em torno de si pessoas com diferenças culturais e socioeconômicas e indivíduos de raça, língua e cor diversas. A união em torno da pessoa de Jesus é uma das armas mais poderosas que Deus concedeu à sua igreja. Unidos, os cristãos podem desarticular e fazer estremecer as bases do inferno. O mais triste é que o diabo sabe disso e mobiliza uma boa parte do seu exército para causar divisão, facção, desunião, atrito, malquerença, etc. E os cristãos, de modo geral, ainda não enxergaram esse ardil dele, ainda não acordaram para essa realidade. Vamos lutar juntos pela fé evangélica, firmes em um só espírito, como uma só alma. A quarta arma, melhor dizendo, é a resistência. Senaqueribe não apenas entrou em Judá, acampou-se contra cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Chegou mesmo a tomar algumas e a exercer domínio sobre elas. Apesar disso, Ezequias não se deu por vencido. Pelo contrário, ofereceu resistência. Reagiu à pressão do inimigo. Ele tinha consciência de que não estava sozinho naquela batalha. Sabia que não tinha estrutura, que não tinha condições físicas e humanas para enfrentar de igual para igual o poderoso exército daquela nação. Contudo, sabia também que era possível resistir ao adversário e derrotá-lo, pois maior era aquele que estava com ele do que o invasor. Mas o assírio era astuto, sagaz e procurava por todos os meios desviar a atenção do povo que Ezequias incentivava a confiar no Senhor. Intentando aterrorizá-los e intimidá-los, dizia: Não vos engane, Ezequias, não deis ouvido a Ezequias.
Ainda hoje, o adversário da nossa alma tem usado essa tática para nos amedrontar, desencorajar e desanimar, pois ele sabe que em Cristo podemos não apenas lhe resistir, mas também derrotá-lo. Felizmente, temos o poder de não recuar diante das pressões internas e externas criadas pelo adversário. Pelo sangue de Jesus, somos purificados. Não precisamos conservar e alimentar nenhum tipo de pecado em nosso coração. O que Satanás quer é nos subjugar. Ele quer aproveitar brechas abertas ao pecado. Deseja minar, através do desânimo, a nossa resistência. Anseia tornar-nos os seus escravos. Se quisermos resistir ao inimigo e obter vitória sobre ele, precisamos desalojar e expulsar os pecados que se hospedam em nosso coração. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, uma das armas que ele usou para derrotá-lo foi a resistência. Por 3 vezes consecutivas, Jesus resistiu a ele e o derrotou. A palavra de Deus diz em Tiago 4:7: Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A quinta arma é a prudência. Neemias deu um grande exemplo de como usar, na hora certa e de forma correta, essa arma que pode neutralizar os efeitos mortais dos ataques do inimigo. Conforme a orientação de Neemias, era para que as autoridades de Jerusalém não permitissem que as portas da cidade fossem abertas enquanto o sol não estivesse quente, que à tarde as portas fossem fechadas enquanto os guardas ainda estivessem lá, e que cada morador montasse um posto de guarda em frente à própria casa, visto que a cidade era espaçosa e os moradores poucos. Mas por que tanta precaução? Porque aqueles que sugavam, espoliavam e exploravam o lugar, e os habitantes que ali tinham permanecido, estavam revoltados e furiosos. Eles já haviam tentado várias vezes travar e impedir o crescimento da obra. E agora, depois de muito esforço, os muros já estavam concluídos e as portas colocadas em seus devidos lugares. A estratégia empregada por Neemias nos ensina que à medida que a obra vai crescendo em nossas mãos, precisamos acionar com maior frequência a arma da prudência. A sexta arma é o discernimento. Sem discernimento, estamos sujeitos ao fracasso e até mesmo à morte espiritual. É que corremos o risco de lutar contra nós mesmos e contra Deus, e, consequentemente, a favor do inimigo. Precisamos ter discernimento do que é a ação de Deus. Devemos estar atentos para não atribuirmos um ato de Deus que não entendemos a algo ou alguém que não ele. Os cristãos que viveram no início da era cristã precisavam ter discernimento para compreender que a perseguição estava nos planos de Deus. Era o meio pelo qual o evangelho seria pregado em todos os lugares. Se eles tivessem ficado revoltados, ou quem sabe, convocasse uma poderosa reunião de oração para repreender e amarrar aqueles demônios que estavam agindo nos perseguidores da Igreja de Cristo, ela não teria prosperado. Apesar de toda a adversidade que enfrentaram, os que foram dispersos, por toda parte, pregando a palavra, levando o evangelho. E a comprovação de que isso fazia parte dos planos e da estratégia de Deus está no resultado. Nem tudo que aparentemente dá errado tem aspecto de fracasso, ou é necessariamente obra do diabo ou consequência de alguma maldição. Mais do que nunca, precisamos de discernimento
para detectar aquilo que procede de Deus, aquilo que no exercício da sua soberania ele permite sobrevir-nos, com o objetivo de transformar a nossa fraqueza em força, nossa derrota em vitória, nossa porta fechada em um portão aberto. Também precisamos ter discernimento do que é a ação do maligno. Se Paulo não tivesse discernimento, talvez se sentisse até lisonjeado ao ouvir publicamente as palavras da jovem adivinhadora, que afirmava: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Paulo não emitiu parecer algum de forma precipitada. O objetivo de tais palavras era levar o povo a dar mais atenção aos apóstolos do que ao evangelho pregado. Paulo teve esse discernimento e, depois de muitos dias, já indignado, ordenou ao Espírito que falava pela boca da jovem: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Também precisamos ter discernimento do que é a ação da carne. Essa luta ocorre incessantemente no coração do Filho de Deus. O Espírito Santo é a provisão divina para alcançarmos a vitória sobre o pecado, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A Bíblia nos fala em Colossenses 3, versículos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, irmãos e irmãs, devemos ser criteriosos, a fim de identificarmos bem aquilo que procede de Deus, do maligno e também da carne. Amém? E agora nós vamos fazer, é momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento entregamos diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, a Tua igreja em Tuas mãos. É pela fé que colocamos-nos em pé, levantamos-nos a cabeça e dizemos: diabo, você é mentiroso, é o pai da mentira, o nosso acusador, mas já está derrotado em nome de Jesus. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus nunca recusou dar a mão aos caídos prostrados e aos necessitados. O Senhor Jesus nunca deixou de perdoar ao mais vil pecador que se arrepende. Nunca encontrou um caso perdido, um caso que não tivesse solução. Portanto, arreda-te, Satanás, porque o Espírito Santo está movendo a fé em nossos corações para que nós venhamos crer e aceitar o convite de Jesus, que acaba de nos fazer dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.